Beleza, então, John. Teve um probleminha aqui com o link da live, agora a gente conseguiu corrigir isso daí. E a gente vai esperar mais um pouquinho aí para iniciar a nossa live de tudo sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. Bom, o canal Fiz em Movimento, para quem não conhece, iniciou lá em março do ano passado. Então temos aí 1 ano e 7 meses de canal e só crescendo graças a vocês que estão acompanhando o canal Fiz em Movimento e que dão esse apoio aí para mim, para que eu consiga desenvolver esse trabalho que é de informar as pessoas sobre a fisioterapia, sobre exercícios, sobre o que fazer ou não fazer durante um programa de reabilitação. E assim a gente vai conseguindo ajudar pessoas do Brasil todo e até mesmo de alguns outros países, não só daqui da América Latina, mas também de outros lugares do mundo. Então, quero agradecê-los por esse prestígio. Sempre são muitos comentários nos vídeos que eu procuro responder o mais rápido possível e trazer informação de qualidade para vocês, sempre atualizada, embasada em artigos científicos. Dando início, eu quero primeiro me apresentar. Eu sou o Gustavo, sou fisioterapeuta, trabalho na área de ortopedia desde quando eu me formei e esse assunto de cirurgia de ligamento cruzado anterior, de reabilitação principalmente do ligamento cruzado anterior, eu trabalho desde o meu primeiro ano de formado, há quase 7 anos atrás. E eu já reabilitei muitos casos de pessoas que romperam e até mesmo a primeira vez o enxerto e até mesmo romperam a segunda vez. E é uma reabilitação dolorosa que dá um certo trabalho e a pessoa tem um certo sofrimento quando está na fisioterapia. E para dar início, então, eu coloquei alguns tópicos para a gente estar discutindo nessa live, tá? O primeiro deles é o ligamento cruzado anterior. Depois a gente vai falar sobre como se rompe o ligamento cruzado anterior, a lesão aguda versus a lesão crônica do ligamento cruzado anterior, rompi o LCA, devo fazer fisioterapia no pré-operatório, sobre a cirurgia do ligamento cruzado anterior, já adianto que é sobre a perspectiva do fisioterapeuta e não do médico, porque são perspectivas totalmente diferentes. A fisioterapia após a reconstrução do LCA, quando e por que realizá-la, a lesão pura do LCA versus lesões associadas do ligamento cruzado anterior e o tempo de reabilitação e como segue a reabilitação das pessoas que sofreram com a lesão do ligamento cruzado anterior. E para começar, a lesão do o ligamento cruzado anterior é um ligamento que está no joelho, na parte mais interna do joelho. Ele é considerado um ligamento intracapsular ou intraarticular, junto com o ligamento cruzado posterior. É como se eles fizessem assim, ó. Eles se cruzam. Então, o ligamento cruzado anterior, ele sai da região de trás do fêmur e vai até na região da frente da tíbia. E assim, ele se cruza com o ligamento cruzado posterior. Ele é um ligamento que consegue suportar uma carga razoavelmente grande, porém, ele pode sofrer uma lesão, principalmente com a ruptura completa ou parcial desse ligamento, assim como uma frouxidão ligamentar. E a grande função do ligamento cruzado anterior é restringir o movimento da tíbia com que ela vá para frente em relação ao fêmur. Essa é a principal função do ligamento cruzado anterior. E ele possui 2 feixes, ou seja, ele tem como se fosse 2 fios para fazer com que esse movimento seja restrito. Então tem o feixe anteromedial
que ele é mais anterior e mais para a região de dentro do joelho, e o feixe posterolateral, que ele é mais da região de trás e lateral em relação ao joelho. Esses dois feixes trabalham em conjunto e se tensionam de acordo com a movimentação do joelho. O LCA, o ligamento cruzado anterior, ele fica mais propenso à lesão quando o joelho está em cerca de 30 graus de angulação. Essa angulação é como se fosse uma pequena flexão do joelho. O joelho está um pouquinho dobrado. Isso acontece muito quando a pessoa está deslocando um movimento, ou seja, ela está trocando de direção, que é muito comum em esportes, principalmente esportes que envolvam corrida, esportes de contato, como futebol, basquete, entre outras modalidades esportivas em que o atleta ele tem que mudar de direção para fazer o seu gesto esportivo. Nisso nós já estamos entrando no nosso segundo tópico, que é como rompe o LCA. Como eu comentei que ele fica mais propenso à ruptura quando está o joelho em 30 graus de flexão, é nesse posicionamento que é mais comum de ocorrer a lesão do LCA. Porém, o ligamento cruzado anterior ele também pode ser lesionado quando há um trauma de frente para trás, ou seja, imagina que você está vindo de frente e vem uma pessoa e bate na região da sua perna de frente para trás, como se ela batesse na sua canela e seu pé está fixo no chão. Isso pode acontecer a lesão do ligamento cruzado anterior. Lembrando que esse é um mecanismo muito comum para que ocorra a lesão do ligamento cruzado posterior, mas pela mecânica que ocorre esse trauma, pode também lesionar o ligamento cruzado anterior primeiro que o ligamento cruzado posterior, porque ele acaba sendo, digamos que, estrangulado. Imagina só, esse daqui é o meu fêmur e esse daqui é a tíbia, tá? A pessoa sofreu um trauma, um impacto diretamente aqui, ó, no meu relógio, e aí a tíbia vai vir para trás, ó. Ela vai vir para trás aqui. E quando ela vem para trás, o ligamento cruzado anterior, ele está exatamente aqui, ó. Opa, aqui, ó. Quando ele vem para trás, ele vai ser tracionado e aí ele pode ter uma frouxidão ligamentar ou mesmo uma ruptura parcial ou total do LCA. A grande maioria das lesões, posso dizer aí que 95% das lesões do ligamento cruzado anterior ocorrem quando o pé está fixo no solo. Por que isso acontece? Pela força torsional, porque é basicamente possível torcer o joelho quando o pé está fixo no solo. E aí tem uma força rotativa no joelho pelo peso corporal que cai sobre o joelho. E isso faz com que aumente a sobrecarga do ligamento cruzado anterior e assim ocorra a lesão dele, tá? Vão chegando aí, pessoal, ó, a Margarida, muito obrigado por estar participando. Eu acredito que vai ser uma live que vai agregar bastante valor para todo mundo. E o Eduardo, o Edu aí, sempre acompanhando o canal, muito obrigado pelo prestígio e vamos seguindo aqui a nossa live. Vocês podem deixar as perguntas aqui no chat que eu vou respondendo assim que possível, até mesmo no meio da live, não só no fim da live, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo tópico, que a gente falou sobre como rompe o ligamento cruzado anterior. Agora a gente vai falar sobre a lesão aguda e a lesão crônica. Existe uma diferença entre esses dois tipos de lesão. Então a lesão aguda é aquela lesão que ocorre naquele exato momento. Então a pessoa sofreu essa torção, esse mecanismo torsional, muitas vezes sozinha, e aí ocorreu a lesão. Essa é uma característica da lesão aguda. Já a lesão crônica do ligamento cruzado anterior ocorre principalmente em pessoas idosas, porque é um processo degenerativo que é instalado. Então é como se o ligamento fosse se desgastando durante o tempo, conforme os anos vão se passando, e aí esse ligamento como ele vai se desgastando, ele vai tendo pequenas rupturas até que ele se rompe por completo. Muitas vezes nesse tipo de lesão a pessoa nem
tem a sensação de instabilidade, diferente de quando ocorre a lesão aguda do ligamento cruzado anterior. No momento da lesão, a pessoa vai sentir um estalo audível, vai ter essa sensação. Além disso, pode ter dor presente. Nem sempre a dor vai estar presente no caso da ruptura aguda, mas em grande parte dos casos a dor vai ser presente. O edema, o inchaço, ele também é muito comum e muito frequente de aparecer logo no momento da lesão. Além disso, uma característica de todas as lesões do ligamento cruzado anterior é a perda de função instantaneamente. Então a pessoa torceu o joelho, rompeu, ela vai perder a função do joelho naquele momento. Vai ser muito difícil para dobrar e esticar o joelho. E isso é uma das características que a gente consegue já quase que dar um diagnóstico naquele momento, quando há a lesão do LCA. É importante fazer esse tratamento de início, já colocando um gelo, elevando a perna, para começar a diminuir esse inchaço, para que possa fazer o exame de imagem para realmente detectar a ruptura do ligamento cruzado anterior. Por quê? Quando o joelho está muito inchado, às vezes a imagem ela sai borrada, ela apaga um pouco a região onde está a lesão do ligamento cruzado. Muitas vezes não dá para ver, né? O edema, o inchaço, o edema acaba atrapalhando a visão do ligamento. E aí acontece que não é detectado. Então é bom esperar aí cerca de 7 dias a 15 dias, que é uma orientação que o médico dá para se realizar a ressonância magnética. Além disso, é muito importante fazer os testes específicos. Então, ou o fisioterapeuta que cuida de você, ou o seu médico que você vai consultar, ele vai fazer testes específicos para detectar se teve a ruptura ou não. Tem alguns testes que não são indicados logo nessa fase aguda, justamente porque ele pode dar um falso positivo. E aí tem alguns testes que são mais precisos para detectar essa ruptura de maneira simples, né, na clínica. E aí sim fazer a solicitação de uma ressonância magnética. Para quem você deseja enviar? Quando está instalada a lesão do LCA, muitas pessoas, né, passam pelo médico e o médico sugere que seja realizada a fisioterapia no pré-operatório, que esse é o nosso próximo tópico. Rompi o LCA, devo fazer fisioterapia pré-operatória? Esse foi até um tema de um vídeo aqui do canal que eu trouxe em debate a realização da fisioterapia no pré-operatório, se ela ia acelerar o processo de retorno à prática esportiva. Então vamos lá. Você fazendo a fisioterapia pré-operatória vai ajudar muito em alguns quesitos. O primeiro deles é você chegar na cirurgia com o joelho num aspecto praticamente normal. Então pense só, você rompeu o ligamento, igual eu falei, tem dor, tem inchaço presente, perda de função, ou seja, fica difícil para você caminhar, sentar e levantar, subir e descer uma escada, fica difícil para você conseguir movimentar o joelho, dobrar e esticar. Então a fisioterapia vai atuar nessas semanas, muitas vezes até 2 meses, dependendo do cirurgião, ele até indica que seja feita por 3 meses essa reabilitação pré-operatória para zerar esse inchaço, porque atrapalha muito na hora que ele abre o joelho, ele está muito inchado, vai atrapalhar durante a cirurgia. Além disso, um joelho inchado, o pós-operatório, logo após a cirurgia, tende a ter o joelho ainda mais inchado. Fora isso, a perda de movimento vai atrapalhar e muito na questão da atividade muscular do músculo quadríceps, ou seja, vai ser mais difícil conseguir uma contração
boa do músculo quadríceps. Então o quadríceps ele vai ficar com um aspecto dormente, que a gente chama ele de inibido. E aí a fisioterapia vai trabalhar para ativar essa musculatura e melhorar a qualidade de movimento. Outra questão é, por conta do movimento, é ficar muito tempo com o joelho em uma posição dobrado ou esticado e não ganhar essa flexibilidade total, essa amplitude de movimento. E aí, por conta dessa falta de amplitude de movimento, causar fibrose no pós-operatório. E essa questão da fibrose é aonde a gente não quer chegar. A gente não quer nunca que ocorra a fibrose da articulação, que a gente chama de artrofibrose, a fibrose da articulação. Então, o aspecto pré-operatório é muito importante, além de, claro, aumentar a força muscular. Quanto mais força você tem no pré-operatório, a chance de você perder força e perder musculatura no pós-operatório é bem reduzida. Então, muitas vezes, é extremamente necessário fazer a fisioterapia antes da cirurgia para não ter complicações no pós-operatório, para reduzir o risco dessas complicações. Então, essa é a grande importância. Agora, eu chegar para você e falar assim, olha, se você fizer o pré-operatório, você vai voltar a jogar, vai voltar ao seu esporte muito antes do previsto. Isso é mentira. Não caia nesse conto do vigário, tá? A chance de você voltar mais cedo não é por conta do pré-operatório. Na verdade, não se deve voltar antes dos 6 meses, em hipótese alguma. Né? Você vai estar com um risco muito grande de ter uma nova lesão nesse ligamento cruzado que você acabou de operar, ou até mesmo no joelho contrário, porque ele vai estar sofrendo muita sobrecarga. A gente precisa igualar a questão de força, flexibilidade, agilidade e outros aspectos do joelho que foi operado com o joelho que não foi operado. Tá? O Gutenberg deixou uma pergunta aqui muito interessante, que ele está há 8 dias e ainda não fez fisioterapia. Se ele corre algum risco? Olha, Gutenberg, eu vou te responder. Risco sempre vai ter. Mas assim, você está 8 dias e ainda não começou a fisioterapia, eu só indico para você que comece a movimentar o seu joelho se você não está movimentando. Dobre e estica bastante. Por quê? O que acontece? Eu estava comentando da fibrose agora há pouco. E a fibrose é uma coisa indesejada. E nesse momento eu estou com um paciente que ele teve fibrose do joelho e ele não estava fazendo fisioterapia comigo. Ele iniciou a fisioterapia dele 15 dias após a cirurgia. Começou fazendo fisioterapia domiciliar, não que seja ruim, pelo contrário. Mas, pelo que ele me contou, não estava sendo realizado o que precisava ser feito. Então, não estava mobilizando o joelho dele. Claro que ele tinha outras lesões associadas, que a gente vai comentar sobre essas lesões mais para frente. Mas essas lesões não impediam que ele fizesse alguns determinados movimentos e chegasse a algumas amplitudes. Porém, quanto mais tarde iniciar a fisioterapia, pior é o resultado lá na frente e maior é a chance de fibrose. Então, vai ficar inchado esse joelho por mais tempo, vai ficar menos móvel por mais tempo, a musculatura vai trabalhar menos por mais tempo. E essas são as complicações que vão aparecer lá na frente. Menos força muscular, menos mobilidade, mais dificuldade para ganhar movimento, principalmente para esticar o joelho totalmente e também para dobrar o joelho. E, claro, dificuldade para subir e descer uma escada, dificuldade para sentar e levantar, dificuldade para fazer atividade sobre a perna operada. E isso a gente vai ver lá no longo prazo, no seu segundo, terceiro mês de cirurgia. Essa vai ser a grande diferença. Enquanto você poderia estar num outro nível, você vai estar bem atrás. Não que a gente queira acelerar o processo de reabilitação, não que a gente queira
fazer com que em 5 meses você esteja na sua melhor condição física, não. Mas vai ser mais difícil a gente avançar etapas durante o programa de reabilitação. Mas 8 dias ainda é um período bom para se iniciar a fisioterapia. 8, 9 dias, até o 15º dia. Apesar de que 15º dia já está na fase de tirar ponto, e nessa fase de tirar ponto o ideal é que o joelho já esteja praticamente que totalmente desinchado. A gente quer desinchar o joelho o quanto antes, tá? Então, já comece a movimentar bastante o seu joelho, caso você não esteja movimentando. Se você não está fazendo gelo, faça gelo, pega uma bolsinha lá. Na verdade, eu prefiro que você pegue o pacote de gelo, pegue o gelo, faz lá no congelador, o gelo triturado, bota ele num saquinho, amarra ele firme bem no seu joelho. Se tiver muito gelado e tiver queimando a sua pele, pega uma fronha do travesseiro, umedeça ela, coloque uma água gelada nela, coloque a fronha logo acima do seu joelho, um pacote de gelo por cima, e aí você pega essa atadura que você usa para fazer o curativo e comprime, aperta bem o pacote de gelo sobre a região que está inchada e deixa a perna elevada acima do nível do coração. Isso vai te ajudar bastante para desinchar o joelho. Ó, o Edu deixou um comentário aqui que ele rompeu o LCA por completo e vai fazer a cirurgia no dia 6 do mês que vem. Já está fazendo fisioterapia. Edu, muito bom, cara. Essa é assim uma das melhores coisas para se fazer, né? Fazer uma fisioterapia principalmente muito bem feita, com bastante exercício, focar no fortalecimento muscular, focar em ganhar esse movimento que talvez você tenha perdido após a lesão, para você chegar no pós-operatório assim, ó, extremamente bem, precisando usar pouca muleta. E isso daí é o que a gente quer, te dar a funcionalidade o quanto antes, tá? E aí a gente entra nessa questão de fazer o pré-operatório, e aí a gente entra na parte da cirurgia. A cirurgia fica em cargo do médico ortopedista especialista em joelho, mas nós como fisioterapeutas devemos conhecer. Eu como fisioterapeuta eu tenho que saber como é realizada a cirurgia do ligamento cruzado anterior, a título de conhecimento e saber como eu vou reabilitar essa condição, e também muitas vezes para eu poder explicar para o meu paciente durante os atendimentos o que aconteceu com ele, porque muitas vezes ele vai lá no YouTube, igual vocês veem aqui, assistem os vídeos no meu canal, procuram um vídeo de cirurgia ou de um médico que explica como é a cirurgia, e aí fica cheio de dúvidas e muitas vezes o médico não tira essa dúvida, e aí vocês tiram com o fisioterapeuta. Claro que seria ideal o médico expor tudo o que aconteceu, falar sobre a cirurgia. E aí a cirurgia ela pode ser realizada de duas maneiras, na verdade 2 lugares que podem ser tirado um enxerto, que são mais comuns, que são do tendão patelar, do ligamento patelar, que fica logo à frente do joelho, na região da frente ali, fica entre a patela e a tíbia. A patela é aquele ossinho da frente do joelho. Ou ele pode ser retirado dos tendões flexores. 2 tendões são retirados, que é do músculo grácil e o semitendíneo, fica na região anteromedial da perna, ou seja, na região mais anterior e para o lado de dentro do joelho. E aí essa é a cirurgia mais comum. Por quê? Porque a taxa de inflamação do ligamento patelar após a remoção dele para fazer o enxerto é maior do que dos tendões flexores. E também porque aí a pessoa ela não perde esse ligamento patelar, que ele tem a função de extensão do joelho, né, por conta do músculo quadríceps que está ligado a ele. Então o músculo quadríceps, digamos que ele fica íntegro, e aí é mais fácil para fazer algumas atividades do dia a dia. Então a cirurgia ela é realizada de uma maneira teoricamente simples hoje, uma cirurgia não muito invasiva, porque ela é feita por videoartroscopia, ou seja,
são feitos 2 buraquinhos no joelho na região da frente, onde o cirurgião vai entrar em um buraquinho com a câmera, com o vídeo, e no outro buraquinho ele vai entrar com os instrumentos que ele vai utilizar para fazer uma limpeza, para fazer uma sutura ou para fazer algum outro reparo durante a cirurgia, certo? E aí vai ter um outro corte que vai ser para retirada do enxerto. Essa cirurgia ela não tem uma duração muito longa não. Talvez ela seja mais demorada quando há outras lesões associadas, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. E tendo essas lesões associadas, muda também o protocolo de reabilitação. E a gente tem que ter alguns cuidados na fisioterapia. Tanto o fisioterapeuta, quanto a pessoa que realizou a cirurgia, tá bom? Gutenberg, imagina, tamo junto, precisando aí, qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui durante o chat aqui na nossa live. Caso tenha alguma outra dúvida, né, já continua vendo aí nos vídeos anteriores que eu já publiquei, né, sobre as dicas do que fazer logo após a cirurgia, que, vai tranquilo que vai dar tudo certo aí na sua recuperação, viu? Isso aí, usa gelo e começa a movimentar a perna, não deixa ela parada, porque a fibrose é complicada. E Edu, é verdade que o médico só consegue operar o joelho se tiver uma extensão e flexão total? Olha, ele consegue operar se não tiver, mas vai ser pior se tiver esse prejuízo da flexão e da extensão. Então, se o joelho não está dobrando nem esticando totalmente, a chance de sucesso da cirurgia acaba diminuindo. Na verdade, aumenta-se a dificuldade de operar e aumenta a dificuldade no pós-operatório. Então, o ideal é ter a extensão zerada, o joelho totalmente esticado como o outro joelho, principalmente quando o calcanhar está apoiado sobre uma superfície mais elevada. E aí você compara a altura dos joelhos. Pode ser que um joelho fique desse jeito e o outro fique um pouquinho assim, dobrado. E essa diferença muitas vezes não é perceptível quando você está com o pé, com a perna toda apoiada sobre a cama. Então, faça a elevação, coloque, por exemplo, em cima do braço do sofá e analise se os joelhos estão na mesma altura. Se eles estiverem, ótimo, fechou. A extensão, que é o mais difícil para ganhar, tá ótima. E a flexão, quando se tem algum pequeno prejuízo, aí faltando uns 10 graus, a gente consegue recuperar depois da cirurgia, tá? A flexão é mais fácil de recuperar do que a extensão. Então, o foco maior, geralmente até no pós-operatório, nas 2 primeiras semanas, é para ganhar extensão, tá? E aí, falando da cirurgia, essa foi assim realizada a cirurgia, e o ideal, no mundo perfeito, seria que iniciasse a fisioterapia logo no dia seguinte da cirurgia, no primeiro dia pós-operatório. Essa não é uma realidade que eu pelo menos vivo. Eu até vivia quando eu trabalhava numa clínica especializada em tratamento de joelho, que é chamada de Instituto do Joelho, aqui na cidade de Londrina, que é vizinha da minha cidade que eu moro hoje, que é Cambé. Nessa clínica, os médicos já mandavam para fisioterapia no dia seguinte. Era menissectomia, era sutura meniscal, era reconstrução do ligamento cruzado anterior, era prótese de joelho, principalmente. Logo no dia seguinte a gente já estava fazendo a fisioterapia. Por quê? Quanto mais tempo você demora, como eu havia comentado, mais difícil é a recuperação. Então, é indicado que a fisioterapia seja iniciada no dia seguinte, independente do tipo de cirurgia que foi realizada. Por quê? Eu falo isso para todos os meus pacientes e muitos esperam muito, até mesmo pela indicação do médico, com medo de perder a cirurgia. Mas foi igual eu comentei sobre o inchaço. Você vai deixar o joelho ficar inchado por 15 dias? Não, a gente vai diminuir esse inchaço, vai diminuir a dor. A fisioterapia não é para causar dor. Claro que, dependendo do que a gente tem que fazer durante a fisioterapia, como por exemplo ganhar a flexão do joelho, muitas vezes vai ser dolorido. E aí a gente vai ter que sofrer um pouco, mas deve ser avisado, olha, eu vou ter que dobrar um pouco seu joelho aqui, além do que a gente estava dobrando, porque senão a gente não vai ganhar.
E aí vai sofrer, vai sentir dor. Mas a gente não quer chegar nesse ponto. Eu, pelo menos, não quero nunca chegar nesse ponto. Mas às vezes é necessário, tá? E Gutenberg, pode falar. Dor na parte superior do joelho quando fica em pé. Se essa dor é logo acima da patela, pode ser por alguma retração ali da cápsula, pode ser até mesmo pelo inchaço que seja presente nessa região. A falta de movimento também, ela acaba favorecendo essa dor na região de cima, ainda mais quando você fica em pé, porque o seu quadríceps é como se ele estivesse dormente. Então, muitas vezes, pela falta de contração muscular do quadríceps, pela falta de controle muscular do quadríceps, ocorre essa dor tanto atrás da patela quanto acima da patela. Então, a gente vai precisar, e você vai precisar trabalhar intensivamente a contração muscular do quadríceps, fazer exercício como se estivesse elevando a perna estendida. Isso vai ajudar muito a ativação do quadríceps. E andar, principalmente fazendo o caminhar mais próximo possível da marcha normal, que é tocando o calcanhar primeiro no chão. Isso vai ajudar também a ativar o seu quadríceps e fazer com que você manque menos e também que você tenha um desempenho maior no pós-operatório para esticar o joelho. Isso vai te ajudar a esticar o joelho no pós-operatório. Então sempre ande tentando apoiar o calcanhar no chão, tá? Isso aí, John, valeu aí por estar me ajudando aqui nessa live. Pode ir fazendo a pergunta que eu vou respondendo assim que sobrar uma brecha aí para eu entrar no assunto. O outro tópico que a gente vai falar é a fisioterapia após a reconstrução do LCA, que eu já estava até começando a falar. Quando e por quê? Então, quando? Hoje. Nunca espere além do hoje, já comece hoje. Mas se você está me perguntando hoje, quando eu começo a fisioterapia, eu falo hoje. Bom, agora são 10 para 6, então não dá para começar hoje, comece amanhã. Nunca espere demais para começar a fisioterapia, porque você pode sofrer com as complicações que eu havia comentado. Além disso, por quê? Porque eu quero que você se reabilite o quanto antes, que seja o mais rápido possível, que você sofra menos, que você tenha menos dor, que você tenha mais mobilidade. Por isso que eu quero que você comece a fisioterapia já. Porque quanto mais você esperar, mais difícil, mais demorado vai ser. Então, se você está vendo esse vídeo e fez a cirurgia e não começou a fazer a fisioterapia, ou então você está no pré-operatório e está com bastante dificuldade, seu joelho não estica totalmente, ele ficou travado ali em 30, 45 graus, 20 graus, ele não estica totalmente, amanhã procure um fisioterapeuta, de preferência especialista na área de ortopedia, que já tenha trabalhado com a reabilitação do ligamento cruzado anterior, tá? Isso vai fazer total diferença. A Margarida deixou uma pergunta agora aqui, ó, muito bacana. Ó, após a cirurgia, qual o tempo ideal para ganhar todos os movimentos? Margarida, excelente pergunta. Para ganhar a extensão, o ideal no mundo que a gente idealizaria era que em 7 dias tivesse normal a extensão do joelho. Então, esticar o joelho totalmente em até 7 dias. Mas, como isso nem sempre é possível dentro do protocolo de reabilitação, a extensão do joelho ela pode até chegar no seu limite em 15 dias, no mais tardar, que é o tempo limite que eu coloco para ganhar a extensão total, é 1 mês. Tá? 4 semanas. Por que isso? Eu estabeleço esse prazo. Porque se passar desse tempo, vai ser muito difícil conseguir ganhar. Vai ser quase que impossível ganhar a extensão total. E eu deixo esse prazo de 1 mês porque tem pessoas que possuem um limiar de dor muito baixo. O que é isso? A pessoa ela sente dor
muita dor além do que é um comum, digamos assim. Ela sente muita dor, é uma pessoa que tem muita sensibilidade. Então, a mesma conduta, o mesmo movimento, o mesmo padrão que eu tento colocar para você e para outra pessoa, um vai reagir de uma maneira diferente do outro. E às vezes essa pessoa não consegue suportar tanto aquela dor. E aí fica mais difícil a gente conseguir ganhar esse movimento. Então, por isso, eu acabo estipulando esse prazo de 1 mês para ganhar a extensão. No máximo, eu quero ganhar o quanto antes. 7 dias, se for possível. Agora, se não for possível, eu deixo lá 15 dias, no máximo 28 dias, 30 dias. Agora, a flexão, a gente tem estudos que dizem que a gente precisa ganhar no máximo até o 3º mês. Passou disso daí, passou de 3 meses, vai ser muito difícil a gente aumentar a flexão do joelho, o dobrar do joelho, tá? Então, aí, resumindo, extensão, 7 dias é o ideal, no mais tardar 28 dias, 4 semanas. Flexão, o ideal em 45 dias ganhar a flexão total, no mais tardar 3 meses, tá bom? Aí eu vi o Rogério, meu amigo aí, do Neurofuncional. Se alguém aqui não conhece o canal Neurofuncional, só chega lá, @neurofuncional. Valeu, Rô, tamo junto. Gutenberg, obrigado aí por estar acompanhando o canal. E é isso aí, eu quero ajudar as pessoas que estão procurando, estão passando por dificuldades e têm dúvidas sobre as lesões, não só do joelho, mas de outras articulações do corpo. Guilherme Rodrigues, após a cirurgia do LCA, com quantos dias o paciente já pode andar sem muleta? Olha só, uma pergunta muito interessante, tá, Guilherme? Vai depender de algumas características. Primeiro, a extensão total. Como a Margarida perguntou de quanto tempo, lembra que eu comentei aí 7 dias é o ideal? A gente vai começar a desmamar a muleta geralmente aí no 14º dia. Vai começar a tirar uma muleta, talvez até as 2. E aí os critérios para você andar sem muleta são de ter o joelho totalmente esticado, não sentir o falseio, conseguir andar com uma mancada pequena, não estiver mancando muito, tá? E isso a gente vai quantificando muitas vezes pelo olho mesmo, essa questão de mancar, tá? E aí a gente começa a fazer um treino de marcha, né, um treino de caminhada mais próximo do natural possível, porque você começa a adquirir um padrão de marcha, um padrão de caminhada vicioso. E aí a gente precisa tirar esse vício de mancar, porque a mancada ela não é consciente, ela é inconsciente. É como se fosse uma programação do seu cérebro. É como se seu cérebro ele se condicionasse a caminhar mancando como um fator de proteção. Então a gente precisa eliminar isso, fazer a marcha de uma forma consciente para ela se tornar inconsciente. Vamos pensar assim, ó. Você dirige, você vai aprender a dirigir. A primeira semana de autoescola é a pior semana da vida. Por quê? Você tem que ficar de olho na embreagem, tem que ficar de olho no câmbio, você tem que ficar de olho nos retrovisores, e aí você muitas vezes até se perde, aí tá passando um pedestre, você freia com tudo, então você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, certo? Depois que passa aí 1 ano que você tá habilitado, que você tá dirigindo, como que você tá dirigindo? Você não olha mais pro câmbio, você dirige tranquilo conversando com uma pessoa do lado. Tem pessoas que dirigem até conversando no celular, não é mesmo? Por quê? Ela tinha um padrão consciente quando ela começou a dirigir. Então ela tomava consciência de tudo aquilo, de ter que olhar para o retrovisor, de ter que ver se estava passando um pedestre, de ter que olhar para o câmbio. E ela não conseguia se concentrar tendo outra pessoa conversando com ela, por exemplo. Então ela fazia tudo de maneira consciente. A partir do momento em que automatizou essa tarefa de dirigir, ela consegue fazer outra tarefa porque é automático. E aí, a mesma coisa é o caminhar.
Imagina que você se acostumou andando mancando. Aí as pessoas falam assim pra você: para de mancar, você tá mancando, você tá mancando. Você, mas eu não tô nem percebendo. Por quê? Virou inconsciente. Então a gente reproduz a maneira ideal para andar durante a fisioterapia para que essa maneira seja consciente, que você se concentre quando deve colocar o calcanhar no chão, quando deve soltar mais peso na perna. Para quê? Para que isso se torne inconsciente e você pare de mancar. Então é um processo que não é tão simples quanto parece, tá bom? Então aí o desmame da muleta, voltando aí, Guilherme, vai ocorrer em torno do 14º dia, tá? Se você já tiver com um quadríceps que está ok, que ele está contraindo, tiver a extensão do joelho completa, muito provável que seja possível fazer isso até antes, até 7 dias. Mas vale lembrar que isso numa lesão pura de LCA, no máximo uma lesão de LCA junto com uma menissectomia, ou seja, com a retirada de um pedaço de menisco. Porque dependendo de outra complicação que tenha nessa cirurgia, né, tiver uma outra lesão associada, muitas vezes você não vai poder nem pôr o pé no chão nessa fase, vai ter que esperar aí praticamente um mês para poder pôr o pé no chão. Então tudo vai depender de cada caso, tá? Jonatas, após a cirurgia do LCA e a recuperação total, é recomendado diminuir a intensidade dos exercícios, corrida, futebol, por exemplo? Não. Não diminui a intensidade, a menos que tenha dor, que tenha algum outro componente. Mas a reabilitação do ligamento cruzado anterior é feita para você voltar ao seu nível de atividade normal. Tá? É esperado que volte até ter o mesmo desempenho, mas essa não é a realidade. Mais de 40% dos atletas de alto nível, quando eles sofrem e reabilitam o ligamento cruzado anterior, eles não voltam ao mesmo nível antes da lesão, tá? Mas não deve ser diminuída a intensidade de exercício, nem corrida, nem futebol, nem nada. Mas para isso tem que ter uma preparação muito grande após a cirurgia, tá? O Edu... aí, Edu, muito bom, cara, que bacana que você aprendeu um exercício aqui aprendeu um exercício com um dos vídeos que eu deixei. Pô, aquele vídeo lá, muito bom, cara. São exercícios que eu utilizo na prática clínica e eu ensino para os meus pacientes fazerem em casa pra gente ganhar tempo na fisioterapia. Cara, são muito bons aqueles 3 exercícios para fazer para esticar o joelho. Beleza? E o Márcio Adriano, após um mês de cirurgia, o joelho incha, ainda quando faz exercício da fisioterapia. Olha, Márcio, esse inchaço aí a gente precisa controlar o máximo possível, né? Se esse inchaço está causando uma limitação de movimento, né, comente com o seu médico quando você retornar. É muito importante esse contato com o médico também, conversar com o médico, trocar uma ideia, até o seu próprio fisioterapeuta trocar uma ideia com o médico. Eu tive essa oportunidade de trabalhar numa equipe em que o médico era muito acessível e eu conseguia conversar com ele, tirar a dúvida, e às vezes ele vinha trazer alguma recomendação porque aconteceu tal coisa na cirurgia, então era para eu dar uma freada naquilo ou nisso. E é importante. Fala para o seu fisioterapeuta procurar um médico, trocar uma ideia para ver o que ele acha, o que daria para vocês fazerem em conjunto para diminuir esse inchaço. Mas uma dica, chegou em casa, bota a perna para cima, bota gelo, aperta firme o joelho e comprime lá com uma faixa, deixa ele para cima para ajudar a diminuir esse inchaço, tá? E vai monitorando se o joelho não fica quente e se esse inchaço ele é muito persistente, tá? Aí você conversa com o seu médico para ele investigar qualquer outra situação que possa estar acontecendo com você, tá? Respondidas as perguntas, então a fisioterapia ela tem que ser iniciada assim que possível e ela vai durar em torno aí de 9 meses de recuperação, tá? Até você voltar ao seu nível, a prática esportiva.
Claro que isso vai depender da modalidade esportiva. Por exemplo, se você é um nadador, você não tem esse mecanismo torsional. Então, logo você pode voltar a nadar bem antes de 9 meses. Se você é um ciclista, por exemplo, é diferente, né? É diferente de um jogador de futebol, de um jogador de basquete, de um jogador de handball, de um atleta do vôlei. Então, tudo depende muito da modalidade esportiva que você quer praticar. Igual, imagina, o cara é um lutador, luta jiu-jitsu, ou faz karatê, ou faz taekwondo. Tem muito giro, tem rodopio, né? Tem o trauma de outra pessoa te atingindo com o impacto, com a pancada. Então, é diferente de uma pessoa que vai correr 100 metros rasos. Então, o seu fisioterapeuta ele tem que entender isso, né? O seu médico também tem que entender isso, para você ter um tempo de retorno ao esporte que você quer praticar, né? Imagina só, você pratica xadrez, você vai ficar 1 ano fazendo a recuperação para você ficar sentado jogando xadrez? Não, não é assim, né? Tudo vai depender de que modalidade esportiva. E aí, mas de um modo geral, ela deve acontecer, a recuperação deve acontecer por pelo menos 6 meses, tá? A gente já teve assim alguns tempos ótimos, digamos assim, para voltar à prática esportiva. E hoje a gente tem alguns critérios muito fortes para isso. Antes o critério era só o tempo, hoje não é só o tempo que a gente precisa esperar para que tenha o retorno à prática esportiva, tá? São alguns testes também que eu vou comentar mais para frente. Vamos falar um pouco agora sobre as lesões do LCA puras e as lesões do LCA que são associadas a outras lesões, ou seja, que tem outras lesões junto com a lesão do LCA. Então vamos lá. A lesão pura do LCA é a lesão do LCA propriamente dito, somente do LCA. Então a pessoa foi lá, torceu o joelho, rompeu somente o LCA. É muito bom, digamos assim, quando ocorre isso, porque você não tem nenhuma outra lesão, o médico só vai fazer o reparo do ligamento cruzado anterior e não vai precisar se preocupar com nenhuma outra estrutura. O tempo de recuperação é o mesmo aí, 6 a 9 meses. Cada mês acima dos 9 meses você reduz em cerca de 50% de chance de uma nova lesão do LCA. Isso é um estudo de revisão sistemática que é a maior qualidade que a gente tem dentre os estudos, tá bom? Agora, lesões associadas, isso é muito importante. Vamos lá, as lesões associadas mais comuns que a gente tem quando se tem uma lesão do ligamento cruzado anterior. Então a pessoa lesionou o ligamento cruzado anterior e outra lesão que é bem comum de aparecer é a lesão do ligamento colateral medial, que é o ligamento que fica, vamos pensar que isso daqui é o joelho, é o ligamento que fica aqui, ó, nessa região aqui do joelho, na região de dentro, tá? Essa lesão é muito comum porque pelo mecanismo torsional. Então imagina só, torceu e o joelho geralmente faz assim, ó, esse bocejo aqui, tá vendo? Então, onde ele fez esse bocejo, pá, ele pode romper o ligamento que fica justamente aqui, ó, porque o ligamento vai fazer isso. Então ele faz pá e rompe o colateral medial para o lado de dentro do joelho. Pode ser que lesione o ligamento cruzado anterior e o colateral medial apenas, só os dois. Mas pode ser que tenha uma lesão chamada de tríade terrível. Na verdade, tríade infeliz. Tríade terrível é do cotovelo. Uma lesão chamada de tríade infeliz. Tríade vem de 3. Então, lesiona ligamento cruzado anterior, lesiona ligamento colateral medial e lesiona também o menisco medial. A gente tem 2 meniscos, o menisco medial e o menisco lateral. O menisco medial é aquele que é mais interno, o menisco lateral é aquele que é mais externo, do lado de fora do joelho. O menisco medial ele já tem uma chance maior de lesão do que o lateral, porque ele é menos móvel comparado ao lateral. Sim, os meniscos se mexem durante o movimento do joelho, durante a flexão e a extensão, que é o retorno.
Então, o medial ele se movimenta menos que o lateral e por isso ele tem mais chance de ser lesionado. Se tem essa lesão dos 3 componentes, a lesão é mais complexa. O colateral medial quase nunca é reparado. Por quê? Porque ele é um ligamento extracapsular, ou seja, fica para fora, né? Ele é um ligamento que faz parte da cápsula articular. E por ele fazer parte da cápsula articular, ele tem um poder de regeneração, diferente do LCA, que ele é intracapsular. Lembra que eu falei lá no começo da live? O ligamento intracapsular, a região de dentro do joelho, ela tem pouca vascularização, ou seja, chega pouco sangue naquela região, seja em ligamento cruzado, seja em menisco. Tá? Outra lesão associada, que a gente já falou de colateral medial e menisco, né? Os 3 juntos. Pode ser que tenha o LCA rompido e o menisco lesionado. Aí a gente pode entrar num outro aspecto da reabilitação do LCA, que é a seguinte: quando tem uma lesão do menisco, o médico ele pode fazer 2 tipos de reparo. Ele pode tirar um pedaço que foi lesionado do menisco, ou ele pode suturar, ou seja, costurar o menisco de novo. Isso vai depender muito da região onde o menisco foi lesionado e também do tipo de lesão do menisco, que a gente tem aí cerca de 6 tipos de lesão de menisco. Se esse indivíduo for jovem e for numa região do menisco que é mais vascularizada, porque o menisco ele tem 3 regiões de vascularização, se ele for na região que é mais vascularizada, o médico ele pode optar por fazer a sutura. Tá? Ou seja, ele vai costurar o menisco. E aí, se costura o menisco, a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse começo de reabilitação para não desfazer essa costura do menisco. Então, tem alguns protocolos aí que têm sido modificados através dos anos, mas os médicos geralmente pedem, né, que seja um tratamento mais, digamos que conservador, que não force tanto. Então, durante as primeiras 4 semanas, o primeiro mês, é solicitado para que não haja a descarga de peso, ou seja, não pise no chão durante 4 semanas, mesmo com muletas. Por quê? Porque está na fase de cicatrização e pode ser que solte essa costura do menisco, tá bom? Mas a gente já tem alguns estudos aí que tem trazido que, dependendo do tipo de lesão, é até benéfica essa descarga de peso precoce, mas é preferível que a gente seja um pouco mais cauteloso e segure um pouco esse processo de reabilitação. Pode ser também que, juntamente com a lesão do ligamento cruzado anterior, tenha uma lesão de cartilagem. A cartilagem ela recobre o osso e é como se ela facilitasse o deslizamento entre um osso e outro. E essa cartilagem ela pode ser desgastada conforme o tempo. E muitas vezes, numa torção de joelho, a cartilagem, o osso, né, ele pode entrar em contato um com o outro, da tíbia e do fêmur, e lesionar a cartilagem, muitas vezes criar um edema ósseo, como se fosse, ou até mesmo uma microfratura nessa região da cartilagem. Então, se teve essa microfratura, a gente tem que ter um cuidado maior. Se teve esse edema, a gente tem que ter um outro cuidado também durante a reabilitação. Por isso, é importante o fisioterapeuta conhecer as lesões que você tem. É importante o médico encaminhar para o fisioterapeuta tudo que ele encontrou de lesão, alguma restrição que ele queira que o fisioterapeuta tenha durante o processo de reabilitação. Tá? É uma coisa que eu bato bastante na tecla dos médicos mandarem para nós uma receita de bolo falando o que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente precisa saber o que a gente não tem que fazer, porque o que a gente tem que fazer a gente teoricamente já tem que saber, tá? Então, assim, essa questão dessas lesões associadas é muito importante o fisioterapeuta saber. Pode ser, por exemplo,
ainda mais em algum acidente automobilístico ou quando a torção é muito forte, a pessoa sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e teve a avulsão da espinha tibial. Alguém acho que chegou a comentar, fazer um comentário desse também em algum vídeo do canal. O que é essa espinha tibial? É onde o LCA ele se insere ali na tíbia. É como se fosse uma saliência óssea assim da tíbia. E quando o impacto, e pelo impacto ser grande, o LCA ele pode puxar essa espinha e ela descolar. Aí o cirurgião tem que ir lá, pegar um parafuso e fixar essa espinha tibial de novo. E aí também tem um outro agravante que o fisioterapeuta deve saber o que fazer para reabilitar esse tipo de lesão. Porque aí o LCA nem sempre vai ser tão importante, sim a outra lesão que está associado, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouco, que teve alguns comentários aqui que eu não cheguei a responder. Guilherme, obrigado pela resposta. Estou com 18 dias de pós-cirurgia do LCA. Tirei uma muleta hoje por conta, me senti bem assim só com uma. A última dúvida, com quanto tempo posso dirigir? Bom, Guilherme, é o seguinte, se o seu carro é automático e você rompeu o lado esquerdo, pode dirigir tranquilamente. Agora, se o seu carro é manual e foi do lado esquerdo, ou enfim, né, foi do lado direito, cara, 2, 3 semanas no máximo aí você já pode voltar a dirigir. Né, se foi uma lesão pura, sem sutura de menisco, sem lesão de cartilagem. Por quê? O que acontece? Hoje, né, os carros mais novos, eles têm os pedais mais leves, então assim, você não precisa fazer muita força. Geralmente a gente não pisa com força no acelerador, nem no freio, a gente vai pisando aqui, né, devagar, então não tem essa restrição, nem mesmo a embreagem, geralmente são leves. E não vai te prejudicar em nada, é um movimento muito curto, é isso daqui, ó, né, o seu joelho vai dobrar pouco. Então assim, eu como fisioterapeuta, trabalhando com a parte funcional, não vejo restrição alguma, você não tendo, né, uma lesão associada grave, como sutura de menisco, como uma fratura associada, ou como uma lesão de cartilagem, porque essas lesões elas requerem um tempo sem soltar o peso do pé no chão, sem soltar o peso do corpo sobre aquela perna. E assim, quando você dirige, você vai acabar apoiando com firmeza ali, tá? Então, se não tem essas lesões associadas, 2 semanas aí você é capaz de fazer os movimentos para dirigir. O John falou aí, pode deixar aí os comentários, gente, que eu estou respondendo aí desde o início, tranquilamente, que assim que der uma brechinha aqui eu vou falando, respondendo as dúvidas e os comentários que vocês deixam. Márcio, show, fiz aquela pergunta sobre voltar no ciclismo, eu lembro dessa pergunta aí, lembro, você falou que gostava de pedalar e tudo mais, né? Depois daquela pergunta do vídeo, já fiz a cirurgia, não senti dor nenhuma. Hoje com um mês já faço bike ergométrica em casa. Cara, a bike ergométrica, principalmente aquela que você fica horizontal, né, que você senta com as costas apoiadas e pedala aqui para frente, não aquela vertical que simula a bicicleta normal, cara, aquela bicicleta é fantástica e a grande sacada dela é você passar de 110 graus de flexão do joelho. Depois, se você tem uma mobilidade de 110 graus de flexão do joelho, você consegue pedalar, tá? Então você passou disso, pode botar na bicicleta, porque a bicicleta ela vai ajudar em muito a aliviar a tensão do joelho, a ficar mais móvel, a sensação de leveza do joelho durante a sua recuperação, tá? Então, show de bola, Márcio. Que bom saber, cara, que você tá aqui, tá participando e que faz um mês já que fez a cirurgia e tá pedalando. Cara, show de bola. Muito legal ver isso daí, que você participou lá, mandou um comentário e hoje tá dando esse feedback aqui. E Edu, a flexão e extensão que eu ganho no pré-cirúrgico se mantém no pós? Ou eu devo recomeçar com os movimentos? Olha, cara,
vai ajudar bastante, principalmente no pós-cirúrgico imediato, que você vai notar que tem uma mobilidade boa, tá? Pode ser que após a cirurgia essa mobilidade ela tenha sido diminuída, principalmente pelo inchaço. O inchaço atrapalha demais a recuperação, então a gente quer tirar esse inchaço quanto antes. E aí você vai ter que fazer de qualquer maneira, né, os movimentos de flexão e extensão. Não é porque você fez o pré-cirúrgico que o pós-cirúrgico seu movimento vai estar normal. Não, isso não vai acontecer. Tem pessoas que não fazem o pré-cirúrgico e fazem a cirurgia do LCA e chega pra mim com 2, 3 dias com mais de 90 graus de flexão. Tem gente que chega assim, tudo depende da cirurgia, do seu organismo, como que vai reagir, do inchaço que vai ser presente ali, se ele é muito grande ou não. Enfim, né, a dor que você sente no pós-cirúrgico vai variar de pessoa para pessoa, mas as chances de você sofrer menos no pós-cirúrgico são grandes, né? Você vai sofrer menos no pós-cirúrgico tendo uma boa mobilidade no pré-cirúrgico, tá? Gutenberg, valeu, cara. Obrigado aí, show de informações. Qualquer dúvida vai deixando aí, tá? Estamos chegando nos últimos tópicos aqui da nossa live. E qualquer dúvida aí, igual o Luiz Marcos acabou de deixar uma, eu vou respondendo aqui, tá? Um amigo tem 7 dias de cirurgia. O que o físio pode fazer nesse início para colaborar? Luiz Marcos, ó, boa pergunta, tá? Bom, vamos lá. 7 dias. Tudo vai depender de como é a apresentação clínica desse paciente, ou seja, como que ele chega para mim. Se a pessoa tem inchaço, a gente vai trabalhar para drenar, tá? Seja manualmente, o posicionamento, a orientação para fazer em casa e o movimento. Pensem só, o movimento ajuda e muito a drenagem do inchaço. Então a gente vai estimular o movimento, vai facilitar o movimento. Então, por exemplo, é difícil muitas vezes a pessoa estar deitada e conseguir puxar a perna dobrando e esticando. O que eu faço? Coloco uma bolinha no calcanhar, uma bola dessas, bola de dente de leite, aí, bola de leite, ou uma bola de futebol mesmo, que seja. Coloca ali na região do calcanhar e pede para a pessoa dobrar e esticar. Vai facilitar muito a vida. Então, essa já é a primeira orientação, tá? Que eu já faço. Que eu faço na fisioterapia. No primeiro dia eu mostro para o paciente o que ele deve fazer e peço para ele executar na minha frente, depois para ele executar em casa. Ficar muitas vezes até sentado numa cadeira e dobrar e esticar a perna ali, né, o máximo que conseguir, se ela não estiver muito pesada, até mesmo ajudar com a outra perna a fazer isso, dobrar e esticar. Na fisioterapia, né, na própria fisioterapia, começar a estimular a contração do quadríceps. Então pense só, tem um exercício que é o que a gente chama de isométrico do quadríceps, que muitas pessoas colocam uma almofada embaixo do joelho. Não é recomendado porque isso, quando vai fazer esse exercício, você aumenta demais a tensão sobre o ligamento cruzado anterior. Tem um estudo que mostra a porcentagem de tensão que vai sobre o ligamento cruzado anterior quando você põe uma almofada embaixo e contrai o quadríceps. Então é o seguinte, ó, vai lá, deita, o fisioterapeuta põe a mão assim embaixo do joelho e o paciente tá aqui, ó, faz de conta que esse aqui é o joelho, meu cotovelo. Ele tá com o joelho assim, ó, tem a mão do fisioterapeuta aqui. O paciente vai fazer força para apertar o joelho contra a mão do fisioterapeuta e esticar um pouco o joelho. Isso vai contrair o quadríceps, tá? Esse exercício é o primeiro que a gente faz para ativar a musculatura do quadríceps. Se a pessoa conseguir levantar a perna inteira esticada para frente, já vai começar a fazer esse exercício também, juntamente até com a eletroestimulação. Vocês já devem ter ouvido falar de choquinho, né, que foi banalizado na nossa profissão. Foi usado de uma maneira tão indiscriminada que é um recurso excelente que pode ser utilizado principalmente no pós-operatório, que eu gosto muito, acabo utilizando bastante com os meus pacientes e tem um resultado bacana. Então, durante o movimento esse de levantar a perna esticada, o fisioterapeuta ele pode colocar uma corrente elétrica de estimulação, não analgésica. Isso, Luiz Marcos, corrente russa.
corrente russa é uma opção, como também o fez, tá? Eles têm algumas diferenças, essas duas correntes, porque o fez é uma corrente de baixa frequência. Para quem não entende isso, é uma corrente que tem menos de 1000 Hz. E a corrente russa ela é uma corrente de média frequência, porque ela está ali modulada em cerca de 2500 Hz. E as correntes de média frequência vão de 1001 Hz até 10.000 Hz. Tá? Então a corrente russa está nessa faixa. A vantagem da corrente russa é que a sensação dela é mais agradável, né, por ser uma corrente de média frequência. A corrente de média frequência ela penetra de certa forma mais fácil na pele. Tá? A corrente associada ao exercício logo no início, principalmente a elevação da perna esticada para frente, pode fazer a perna elevada esticada de lado, para trás, né, para dentro, porque aí a gente já começa a ativar a musculatura de quadril, né, glúteos, quadríceps, né, ilipsoas. Então isso é essencial na primeira semana. E inchaço, diminuir inchaço e ganhar a extensão do joelho. Então é isso que o físio tem que fazer, é estimular a extensão, estimular o quadríceps, estimular a musculatura glútea, para já facilitar no processo para quando você começar a andar sem muletas lá no 14º dia, tá bom? E além disso, que eu acho que é até mais importante do que o que o fisioterapeuta vai fazer, é o que o fisioterapeuta vai orientar para fazer em casa, tá? Essa para mim é a parte chave, é a orientação. É uma coisa que eu trabalho demais com os meus pacientes, é a orientação, tá? Teve um fato que eu vou aqui contar para vocês. Quando eu estava na residência, que eu fiz residência na área de ortopedia e traumatologia para fisioterapia, tava eu e o meu amigo, né, Jonas Pires, hoje fisioterapeuta do Londrina Sport Clube. A gente estava voltando do almoço, né, ali do refeitório. E aí, em um dos corredores ali, tinha um ambulatório da ortopedia. E uma paciente que eu atendi na enfermaria, que ela fez uma fratura de platô tibial, de planalto tibial. De planalto tibial. Eu atendi ela no pós-operatório lá no pronto-socorro, e depois eu atendi na enfermaria no primeiro PO. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a orientar essa paciente, como ela ia andar. No primeiro dia já da fratura, eu comecei a ensinar ela a andar de muleta, porque ela estava com uma tala pesadíssima, e aí facilitou a vida, em como ela ia sentar e deitar na cama, um jeito mais fácil, tá? Porque a gente está aí para facilitar a vida das pessoas, né? A fisioterapia é isso também. E aí, né, no pós-operatório, eu atendi essa paciente 2 vezes, no primeiro e no segundo dia pós-operatório, que daí ela foi de alta. E nesses 2 dias eu orientei bastante essa paciente, o que ela tinha que fazer em casa e tudo mais. E a fratura de planalto tibial, ela é uma fratura bem complexa, que você tem que ficar aí de 8 a 12 semanas sem pôr o pé no chão. E aí eu orientei muito essa paciente. Aí nesse dia, ela estava lá no retorno com o médico, e já fazia 3 meses, mais de 3 meses que ela tinha operado. Daí ela chegou, e aí, do jeitão dela, assim, tá, olha aqui que da hora. Foi lá e dobrou o joelho dela um monte, deu, nossa, que legal. Eu falei assim, você estava fazendo fisioterapia? Ela falou assim, não, só segui as orientações que você me deu. Aí eu fiquei, putz. Aí o Jonas, né, o meu amigo que tava junto comigo, ele falou assim, Gu, cara, que show. Assim, isso daí me fez pensar assim, o quanto que a gente pode agregar na vida da pessoa com a orientação, quanto a nossa profissão, né, vai agregar com a orientação, e a pessoa seguir a sua orientação, e olha só o resultado que ela teve, né? Será que é tão necessário assim a gente fazer tanta sessão de fisioterapia? E isso daí me intrigou bastante, me fez ter uma reflexão, que é uma coisa que eu venho fazendo cada vez mais, que é diminuindo a quantidade de sessões de fisioterapia que eu faço, porque eu estimulo o meu paciente a fazer em casa. Isso principalmente doenças crônicas. Em pós-operatório acaba tendo que ter um cuidado maior, mas o quanto que
uma boa orientação vai fazer diferença na vida da pessoa e vai diminuir, né, a quantidade de vezes que ela vai na fisioterapia. Ela vai economizar dinheiro, ela vai economizar tempo. E é isso que eu quero. Eu quero que cada vez menos as pessoas estejam dependentes de mim. Então, a orientação é primordial para isso, tá? E Edu, valeu, cara. Amém. Que Deus nos abençoe sempre. E agora, né, para finalizar o nosso último tópico, o tempo de reabilitação. Foi até uma pergunta que o John deixou ali um pouco para cima. Olha só, eu vou fazer um apanhado geral de como era o tempo de reabilitação e como é hoje, tá? Então, assim, a questão de retorno ao esporte. Eu falo sempre do retorno ao esporte porque eu trabalhei muito com a parte esportiva já, mas porque a grande maioria das pessoas que rompem o ligamento cruzado anterior ou foi praticando esporte ou ela pratica esporte e quer voltar, tá? Então, entenda, eu quero que vocês entendam isso, que o parâmetro que eu estou usando é o retorno ao esporte, tá? Então vamos lá. Lá para a década de 70, 80, a cirurgia até era aberta ainda. O tempo de retorno ao esporte era cerca de 18 meses, tá? Ou seja, 1 ano e meio. Até porque, assim, era recente, não era uma questão, assim, de ter muitos estudos, a medicina não era tão avançada. Conforme foi evoluindo a medicina, o padrão da cirurgia, que foi indo para artroscopia, aí na década de 90 foi caindo para 1 ano, foi caindo para 9 meses, até a gente chegar assim, ó, o médico chegava para você e falou assim, ó, com 6 meses você pode voltar a jogar bola. Um exemplo, tá? Jogar bola, que é o mais comum, o país do futebol. Só que o que aconteceu? O médico começou a ter muito retorno desse paciente que voltou a jogar bola com 6 meses, rompendo o ligamento de novo. A taxa de relesão do ligamento cruzado anterior aumentou demais por estar voltando 6 meses. Eu já conheci atleta que voltou com 4 meses de cirurgia porque ia para as Olimpíadas. Cara, é meio kamikaze, só que assim, o cara ele quer participar das Olimpíadas. Tem N fatores que influenciam nisso. Mas a gente está falando de tempo ótimo, tá? Então assim, 6 meses. Depois que começou a fazer vários estudos e a medicina foi evoluindo, notou-se que o tempo não era mais um parâmetro de retorno. E aí foi aonde a fisioterapia entrou forte e hoje nós temos critérios para o retorno ao esporte. Tem um aparelho chamado isocinético que ele mede o pico de torque do músculo, digamos que a força, tá? O que acontece? A gente tem uma relação entre os músculos da frente da coxa e de trás da coxa e da perna que foi operada com a perna não operada para ter um parâmetro de força, né? Para a gente até fazer o fortalecimento muscular. Então, quando a pessoa tem a possibilidade de fazer esse exame, é excelente, cara, é excelente. Mas nem sempre isso é possível, até porque para se ter um aparelho desse num consultório é caríssimo. Esse aparelho é feito só para pesquisa, ele custa mais de 300 mil reais. Então a gente tem outras possibilidades de medida de torque que auxiliam, tá? Como uma célula de carga, e aí a gente consegue ter esse parâmetro e fazer essas relações. Então o quadríceps, né, o músculo da frente da coxa, ele tem que estar 90%, né, com 90% de força em relação à perna contrária, ou seja, tem que estar quase 100%. E em relação ao posterior de coxa, né, tem que ter uma diferença aí de, né, o posterior de coxa de um lado com o posterior de coxa do lado, até 70% é aceitável, tem que ser de 70 para cima. E tem a relação entre os músculos anteriores e posteriores também, que são diferentes, são fibras musculares diferentes e que são usados em momentos diferentes da contração muscular durante a prática esportiva. Então tem toda essa relação. Fora isso, clinicamente a gente consegue avaliar alguns aspectos, como
testes específicos, testes funcionais. Então nós temos alguns testes de saltos que, dependendo do desempenho comparado ao outro membro, a gente consegue fazer a porcentagem de quanto falta para chegar. E geralmente esses testes têm que estar acima de 90% em relação ao lado operado. Ou seja, a perna que você operou, ela tem que bater aí 90% ou mais da perna que não foi operada, para você poder voltar ao esporte com segurança. E questionários, principalmente questionário voltado à parte psicológica, tá? Não é coisa de louco não. Entenda que isso falando de atletas também, mas pessoas não atletas, acontece isso. A pessoa ela não tem a segurança de voltar ao esporte com medo de torcer o joelho. E isso a gente precisa trabalhar, não só psicologicamente, mas principalmente o aspecto físico. É expor a pessoa a gestos similares à lesão, porque assim a gente vai estar preparando a musculatura. Assim ela vai estar enxergando que, nossa, eu fiz um movimento que eu rompi o joelho, mas eu rompi o ligamento do joelho, mas agora eu não rompi. E ela vai criando segurança com isso. Então, assim, o trabalho da fisioterapia vai muito no gesto esportivo, desde o início aí da reabilitação, mas principalmente aí do seu 4º mês em diante, tá? Mas entenda que nos primeiros meses, até mesmo até o 4º, 5º mês, não fazer o gesto propriamente dito. Ele é até fragmentado, digamos assim. Não fazer o gesto por completo. Eu não vou expor o meu paciente com 4 meses a um mecanismo de torção, porque eu tenho que passar por outras fases antes disso, tá? Então, assim, a gente tem padrões de fases da reabilitação, até por conta do padrão de cicatrização do ligamento cruzado anterior, que a Margarida deixou um comentário muito relevante aqui agora. Ó. Posso levantar peso com caneleira no pré-cirúrgico para fortalecer o músculo? Pré-cirúrgico você pode fazer de tudo. Pré-cirúrgico não tem restrição nenhuma. Pensa só, você rompeu o ligamento, não tem mais o ligamento ali. Acabou o ligamento, está rompido. Você não vai ter restrição nenhuma, ele já não existe mais. Então você pode fazer de tudo. De tudo. Não tem problema nenhum. Tá? Você só pode acontecer de não ter segurança e não ter firmeza no joelho, porque o ligamento está rompido e o joelho vai ficar frouxo, vai ficar bamba. Tá? Agora essa mesma pergunta, ó, eu vou trocar essa pergunta dela. Posso levantar peso com caneleira no pós-cirúrgico? Pode, mas depende. Por que depende? Depende de qual exercício que você está me falando. Porque, por exemplo, a extensora, que é como igual da academia, que você senta, bota a caneleira lá no tornozelo, lá no pé, e vai esticar o joelho. Como se estivesse sentado na cadeira esticando o joelho. Tá? Vou fazer isso daqui, ó. Esse movimento aqui, gente, ele não é recomendado no início da reabilitação, tá? Por quê? O ligamento cruzado anterior, igual eu comentei lá no começo, ele impede que a tíbia vá para frente em relação ao fêmur. Faça isso daqui, tá? O músculo quadríceps, que é o que faz esse movimento, ele, quando ele se contrai, ele vai estar fazendo justamente o que o LCA está tentando impedir. Então, o quadríceps, né, tá aqui assim a coxa, né, e aí esticou o joelho, certo? Esticou o joelho. Na hora que eu estico o joelho, eu estou puxando com o quadríceps, porque ele está aqui, eu estou puxando a tíbia para frente. E quando eu puxo a tíbia para frente, eu estou jogando, eu estou puxando o ligamento também. E isso pode deixar ele frouxo. Não é recomendado fazer esse tipo de exercício até pelo menos o 3º mês. Esse movimento completo. Por quê? Porque até o 3º mês de recuperação, o ligamento ele tem um aspecto de necrose. Tá? É como se ele tivesse, teoricamente, morto. Tem um aspecto de necrose. Até ele se religamentizar, vai 3 meses de recuperação. Tem um grupo de pesquisadores daqui do Brasil, do Thiago Fukuda, ele é um excelente fisioterapeuta do estado de São Paulo. Ele desenvolveu uma pesquisa justamente sobre esse tipo de exercício
em cadeia cinética aberta, que a gente chama, a partir da 8ª semana de recuperação, da 6ª semana de recuperação, a partir de 1 mês e meio. Só que o que ele fez? Ele fez na angulação de proteção do ligamento cruzado anterior, ou seja, parte de 90 graus até 45 graus. Então, nessa amplitude de movimento aqui, ó, de 0 a 45, até metade. Não de 0 a 45, não, desculpa, de 90 a 45, ó, 90 a 45. Então fazia metade do movimento. E eles viram que não foi prejudicial ao ligamento cruzado anterior. Mas eu, Gustavo, com a minha experiência clínica, eu prefiro não fazer, porque eu prefiro fazer um movimento completo. Então eu deixo para fazer o movimento completo depois do 3º, 4º mês de cirurgia, porque eu sei que o ligamento ele já vai estar firme, ele já vai estar com aspecto de ligamento, né? Não vai estar com aspecto de necrose. Até porque daí a partir do fim do 2º mês, chegando no 3º mês, é onde a gente começa a expor essa pessoa à corrida, tá? Então, essa pergunta aí vale muito a pena e é uma questão de debate até hoje no meio da fisioterapia, tá? Valeu, John, cara, nota 1000. Deus abençoe todos nós, né? O Gabriel Oliveira deixou: Zé Toledo rompeu assim nas últimas Olimpíadas. Cara, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu sou fã de Olimpíadas, sou fã mais ainda de Copa do Mundo, mas essas últimas Olimpíadas eu não acompanhei praticamente nada. Então eu nem vi, pra te falar a verdade. Não cheguei a ver. E o Gabriel falou aqui que tem 11 dias de operado e tá com dor na posterior de coxa e na panturrilha. É normal? Olha, eu não vou dizer que é normal, mas é comum, tá? Normal se acontecesse com todo mundo, mas tem pessoas que não sentem dor. Mas é muito comum. Por quê? Primeiro, o enxerto que foi retirado, muito provavelmente, que é o seu caso, que é o mais comum de acontecer, foi o enxerto dos tendões flexores, que são os músculos de trás da coxa, né, que foi do grácil e do semitendíneo. Logo, você vai perder esses dois músculos, né? Assim que ele cortou ali e tirou o enxerto, você perde esses dois músculos. Então, é muito comum acontecer de dar contratura nessa região de trás da coxa. É muito comum ficar um bolo ali atrás, né? Dar hematoma nessa região, porque você perdeu esses dois músculos. Então, muito dessa dor vem por conta disso, tá? E a panturrilha é como se fosse a continuação do posterior de coxa. Para quem estuda anatomia e trilho anatômico, a gente chama isso de um trilho anatômico. Então a panturrilha faz parte ali. E muitas vezes seu joelho não estica totalmente, igual eu estava comentando antes aí na live, o seu joelho não estica totalmente e por isso cria retração tanto no posterior de coxa como na panturrilha. E aí fica tudo empelotado, cheio de contratura ali, tá? E vai gerar dor. Então, você que sente dor atrás do joelho ou nessas regiões, geralmente vai acabar essa dor quando o joelho estiver totalmente esticado, tá? Então, assim, vale a pena aí massagear essa região, vale a pena manter o joelho esticado por mais que doa na região de trás do joelho, porque é isso que vai melhorar essa questão da dor tanto na panturrilha quanto no posterior de coxa, tá? É isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já pode ir deixando aí, tá? Que estamos quase no fim da nossa live. Bom, pessoal, né? Então o tempo de reabilitação hoje, como eu estava comentando, vai chegar em torno aí de 9 meses, tá? Cada mês acima dos 6 meses, a gente tem uma chance menor de ter lesão do ligamento cruzado anterior. Claro que falando do meio esportivo, a gente acaba tendo algumas coisas diferentes, né? Alguns parâmetros diferentes por conta de atleta, porque o cara é cobrado, porque ele não está jogando, né, na sua modalidade, não está praticando a sua modalidade, está recebendo do clube, então onera a folha, enfim, tem diversas situações. Agora, em questão do trabalho, por exemplo, você trabalha sentado,
putz, na primeira, segunda semana você já consegue voltar a trabalhar, dependendo da sua função. Agora uma pessoa que trabalha pegando muito peso, assim já é mais difícil, tá? Mas você consegue fazer diversas atividades logo no início, né? Mesmo com a dor atrapalhando, mesmo com uma restrição de movimento atrapalhando no início, tá? E retornar ao esporte, tudo vai depender da modalidade esportiva que você pratica, do tempo de recuperação e dos testes funcionais, os testes para o retorno ao esporte. E claro, o questionário também da parte psicológica, porque se você tiver com uma pontuação muito baixa, você corre o risco de ter uma lesão, porque você está inseguro em fazer aquele determinado gesto, e aí você aumenta o risco de ter uma lesão por essa insegurança. Então é mais fácil você machucar, tá? Eu já atendi algumas pessoas que romperam novamente. Inclusive estou num processo de reabilitação. Uma paciente minha com 6 meses, já fez 6 meses, está indo agora para o 7º mês de recuperação, que ela rompeu novamente o ligamento cruzado anterior, e aí ela teve que fazer sutura de menisco e, além disso, reconstruiu o ligamento anterolateral, que é um ligamento que foi descoberto na última década aí, tá? Então ela está nessa fase de recuperação e está excelente. Ela já corre desde quase do seu 3º mês e já faz salto, faz giro, faz bastante coisa, tá? Então, assim, é uma recuperação muito bacana de seguir. Andressa, tive ruptura total do LCA e extrusão do menisco. Não tenho data para fazer minha cirurgia, pois será pelo SUS. Consigo dobrar meu joelho igualmente ao outro? Acha que preciso fazer físio pré-operatório? Bom, Andressa, eu só posso afirmar com certeza que você precisa fazer físio pré-operatória se eu te avaliasse, tá? Eu faço esse trabalho aqui orientando as pessoas, e eu gosto de deixar bem claro isso, porque muitas vezes as pessoas pegam as opiniões, não estou falando que é o seu caso, tá? Não me entenda mal, mas as pessoas pegam muitas vezes o que a gente fala aqui e toma como verdade absoluta para tudo. Mas, por exemplo, o seu caso, você não tem data para fazer cirurgia, certo? Teve uma lesão do menisco, teve a ruptura do LCA, tá? E vai demorar para fazer cirurgia, porque pelo SUS demora. Então você tá conseguindo dobrar normalmente? Meu, ótimo, excelente, 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 excelente. O que eu te sugiro, né, no seu caso, vendo isso daí, não analisando você fisicamente, que é o ideal, tenta ir para academia. Vai para academia e faz um trabalho de fortalecimento muito bacana, tá? Pega peso mesmo. Por quê? Dependendo tanto que demorar essa cirurgia, e a gente tem um estudo aí bacana demais, que é um statement, que é como se juntasse os melhores estudos, os especialistas na área, e eles fizeram meio que um padrão, um protocolo de atendimento a pessoas que romperam a LCA. E as pessoas que não sentem instabilidade, ou seja, que não tem o joelho falseando e tem a mobilidade igual a sua normal, elas não são indicadas para cirurgia, tá? Por quê? Porque ela não sente instabilidade. A instabilidade é o principal critério para a pessoa não fazer a cirurgia ou fazer a cirurgia, tá? Então, igual no seu caso, eu indicaria você ir para academia, puxar peso mesmo. Agora, se o seu joelho está bastante inchado, né, você tem uma dor, alguma restrição ali, aqui, alguma dificuldade, eu te indico buscar um fisioterapeuta, tá? Agora, se não, vai para academia. De verdade, vai para academia, vai pegar peso, tá? Porque isso daí vai te fazer a diferença no pós-operatório e, na verdade, até agora vai manter o seu nível de atividade física, não vai te deixar sedentária, você vai ganhar força muscular, e isso é essencial para a vida, não só para pós-operatório. Aí você ainda sente fragilidade, pelo contrário,
né, ganhar força muscular, aumentar a atividade do seu músculo, né, que ele está inibido muito provavelmente, porque isso é o normal de acontecer. Porque pensa assim, ó, você teve uma lesão, essa lesão rompeu o ligamento. O que seu corpo faz? Ele tenta te proteger. E como que o corpo tenta proteger? Evitando. Então ele vai evitar contrair, ele vai evitar movimentar. E é aí que a sua musculatura perde força, a sua musculatura fica inativa. E o exercício ele vai tirar você da inatividade da musculatura, vai te dar força. Por mais que você sinta sensível o joelho, ou sinta o joelho um pouco instável, é o exercício que vai fazer com que te dê essa estabilidade, que te deixe com mais coragem para fazer as atividades e os movimentos do dia a dia, tá? Pelo contrário. Então, de verdade, tenta ir para academia. Ou então procura um fisioterapeuta para te fazer uma avaliação, até conversa mesmo com um médico, tá? Deixa eu ver aqui uns comentários que ficou para trás. A Andressa, tá, o Daniel. Tem 8 dias de pós-operatório, o que é fundamental nessa fase? Ó, Daniel, comentei aqui anteriormente, não sei se você estava aqui antes, 8 dias, primeira semana, né, que até me perguntaram aqui, eu não lembro quem que foi que deixou o comentário, aqui foi o Luiz Marcos, né, que tem um amigo, 7 dias, o que o físio pode fazer? Cara, ó, 8 dias, tinha até a pergunta da Margarida antes lá, perguntando de quanto tempo tem que ganhar mobilidade. Primeira semana, extensão, esticar o joelho totalmente, né? Se tiver zerado essa extensão, melhor ainda. Se não, até 15 dias, um mês no máximo. Diminuir inchaço é o principal, junto com a extensão do joelho. Diminuir inchaço, movimentar bastante, dobrar, esticar, dobrar, esticar, dobrar, esticar. Se possível, se tiver difícil dobrar, esticar sozinho, deita, coloca uma bola dentro de leite, coloca uma bola de futebol embaixo do calcanhar e começa a puxar a bola para você, dobrando o joelho. Fantástico, isso vai ajudar bastante, até mesmo a diminuir o inchaço. Gelinho no joelho, bota o gelo, aperta bem firme e eleva a perna acima do nível do coração. Se conseguir, fazer exercício de levantar a perna inteira esticada, tanto de frente, de lado e para trás, tá? Então deitado de barriga para cima, contrai bem a coxa, estica bem o joelho e levanta a perna totalmente esticada. Deita de lado com a perna operada para cima e levanta a perna de lado. Deita de barriga para baixo e levanta a perna de barriga para baixo. Caso esteja difícil você esticar o joelho nessa fase, tem um vídeo aqui do canal, que não sei se você já viu, que eu dou uma indicação de 3 exercícios para você fazer em casa para esticar o joelho. Os 2 primeiros são totalmente indicados para você. O terceiro pode até começar a fazer também se você não tiver uma sutura de menisco, nem uma lesão de cartilagem, nem uma outra fratura associada, tá bom? Então eu te deixo aí essa indicação, tá? O Edu, ao retornar à prática esportiva, existe algum brace ou joelheira ortopédica que possa ajudar a não romper novamente? Acho que vou ter medo eternamente de voltar às quadras. Edu, seguinte, o brace, algumas vezes ele é utilizado no início da recuperação ou até no pré-operatório, ou nos primeiros 21 dias da recuperação, quando se tem a lesão do colateral medial. Tá? Não tendo a lesão do colateral medial, não usa brace, nem joelheira, tá? Nos primeiros dias. Por motivos assim de segurança no início, na verdade eu nem te indicaria voltar jogando com a joelheira. Eu te indicaria, nessa fase de gesto esportivo, no seu 7º, 8º mês, fazer a fisioterapia com a joelheira. Por quê? A joelheira ela vai te dar segurança, né? Só que ela pode te gerar uma dependência, né? E você ficar dependente da joelheira. Um exemplo que eu tenho é que eu tenho os 2 tornozelos totalmente torcidos, várias vezes inclusive. Eu só conseguia jogar quando eu jogava futebol, que eu tentei ser profissional, mas não consegui, mas eu jogava com tornozeleira nos 2 tornozelos. Essa tornozeleira de elástico mesmo, porque ela me apertava o tornozelo, me dava a sensação de conforto e segurança, que é o que vai acontecer com você. Só que eu, quando ia jogar sem tornozeleira,
eu ficava com medo. Só que depois que esquentava o corpo ia numa boa. Mas eu ficava com medo de jogar porque eu estava sem a tornozeleira, ela me dava segurança. Então você pode se pegar nessa mesma questão de ficar inseguro mesmo e não conseguir voltar a praticar esporte, tá? Fazer essa questão do questionário quando você chegar lá, como você ainda não fez cirurgia, então você tem tempo, né, de conversar com o seu fisioterapeuta, de fazer bastante exercício, de se preparar muito bem para isso. Mas eu não indico, de verdade, eu não indico brace, não indico joelheira. O brace, na verdade, é gigante, né? Tem um brace gigante que pega a perna inteira, que é para você não esticar, para manter o joelho esticado, que em algumas outras cirurgias é utilizado. Agora, tem uns brace pequenos assim, né? Uma joelheira aí, mas mesmo assim, cara, você vai se sentir talvez até mais seguro fazendo isso. Só que você pode até se expor mais em questão do adversário querer te pegar também, né? Tem que ter esse cuidado. Mas de verdade, eu não indicaria. Isso aí, Daniel. Vai conferir o vídeo. Confere lá que foi o Edu aí que falou, que se eu não me engano foi o Edu que falou que estava seguindo essas dicas aí de esticar o joelho. Não lembro quem foi que falou agora, que estava seguindo aí as dicas de esticar o joelho. Tá indo bem, ainda não consigo esticar totalmente. A única parte ruim é que existe um inchaço, cara. Então intensifica aí esse gelo que você já está fazendo com a elevação da perna e movimentar, dobrar e esticar bastante, tá? Você é muito novo ainda, muito jovem, recuperação tende a ser um sucesso. E vê esse vídeo aí que vai te ajudar a esticar o joelho, tá? Eu acho que tá bem explicado, você vai conseguir entender a proposta dos exercícios e vai se dar bem nessa questão aí de conseguir ganhar a mobilidade de joelho, tá? Bom, galera, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode deixar aí, que a gente já está chegando, já estamos aqui a quase 2 horas de live. Então, se tiver mais alguma dúvida, já deixa aí, que estamos para encerrar, né? Eu já quero começar agradecendo a presença de vocês. Estamos em 14 pessoas aqui agora na sala. Muito obrigado pela atenção e por estarem participando, deixando os comentários aqui no chat, e que está enriquecendo bastante esse nosso bate-papo, que é para justamente fazer essa orientação de uma maneira sim, sem peso, uma maneira agradável para vocês. Eu tento ser sempre o mais claro possível nas orientações, da mesma maneira que eu faço com os meus pacientes, e eu incentivo mesmo a fazer exercício, a conseguir fazer as coisas sozinho em casa, porque isso te dá uma liberdade, te dá uma autonomia, e vocês vão conseguir se recuperar muito bem, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí, que estão aí há quase 2 horas aqui comigo. Foi uma tarde muito bacana, assim, em comemoração a essa live, né, ao Dia do Fisioterapeuta. Amanhã, para quem não sabe, é o Dia do Fisioterapeuta, dia 13 de outubro, né? A profissão de fisioterapeuta foi instituída aqui no Brasil dia 13 de outubro de 1969, e amanhã vamos completar aí 51 anos de profissão, né? Eu estou nessa profissão, né? Sou fisioterapeuta há 7 anos praticamente, e gosto muito do que eu faço. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, trazendo indicações e trazendo também informações, né, das lesões mais comuns do nosso corpo, da parte ortopédica, que é a minha área de especialidade. Então, agradeço a presença de vocês aí. Gutenberg comentou, Daniel comentou, Margarida comentou, a Andressa, que participou agora também, o Edu, o Jonatas, que está me ajudando aí nessa transmissão também, o Luiz Marcos, que deixou um comentário lá num vídeo lá alguns meses atrás e hoje apareceu aqui na live, né? O Márcio Adriano, que apareceu aqui também, Luiz Marcos. Então,
Muito obrigado aí pela paciência de vocês, pela atenção de vocês aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, que eu não consegui responder aqui na live, podem deixar nos comentários dos vídeos, porque sempre, assim, o mais rápido que eu posso, eu respondo a esses comentários, tá bom? Muito obrigado pela atenção, valeu Daniel aí, espero que, né, já tá sem muleta aí com 8 dias, e a tendência agora é só melhorar. Você vai ver que em um mês você vai estar voando, cara, vai estar com o joelhão praticamente zero bala. E ainda tá mancando, mas é igual eu falei numa parte da live, a mancada, né, que a pessoa dá quando faz cirurgia, ela é esperada e a gente tem que fazer um trabalho bem específico e direcionado para retirar esse vício que é a mancada, porque ela não é consciente, ela é inconsciente, tá bom? E e aí por isso também você vai começar, assim que você esticar o joelho vai ficar mais fácil, você vai acabar deixando de mancar, tá? Gutenberg, valeu, tamo junto, Deus abençoe todo mundo. E espero mesmo que eu tenha ajudado as pessoas que estiveram participando aqui da nossa live. E como eu disse, qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários dos vídeos. E muito obrigado pela atenção de vocês. Isso daqui, o canal ele só tem crescido graças a vocês, graças a essas pessoas que têm me acompanhado e têm tirado dúvidas e têm assistido aos vídeos. E isso me motiva cada dia mais a trazer vídeos, notícias, orientações, exercícios para cada um de vocês, tá? Então, meu muito obrigado a todos. Espero ter contribuído com vocês e nos vemos em breve nos próximos vídeos, tá? Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários.